Bem, mais uma vez e hoje a gente trouxe aqui a Márcia, né, que é a esposa do irmão Nelito, a esposa do empreendedor do Nelito, que estava aqui da vez passada e nós agora estamos aqui para falar novamente do empreendedorismo, só que dessa vez é de um ateliê, né? Inclusive, eu já trouxe aqui as minhas calças. Realmente é um trabalho muito bom e espero que hoje você entenda e veja e que, se puder, inclusive, faça já a tua encomenda, né? Enfim, nós já vamos falar sobre isso. Mas antes disso, eu vou pedir que se apresente, inclusive fale já um pouquinho da tua formação também, porque eu sei que você é formada nisso. Olá, eu sou a Márcia Mukako agora, né, e eu sou formada em designer de moda já há 2 anos nessa área e, assim, tô trabalhando com isso porque desde sempre moda foi a minha paixão, mas eu não via isso como uma possível profissão. Mas, graças a Deus, o Brasil abriu mais portas, né, abriu a minha mente nessa questão, eu consegui enxergar a moda como uma profissão realmente. Se formou em São Paulo, né? Sim, São Paulo, Bauru. A gente gostaria de saber um pouco o que que te inspirou, a abrir, né, nosso empreendimento, a começar a trabalhar. Já você acabou de se formar, o que não é normal, né, para a maior parte das pessoas quando termina. Normal das pessoas é que termina e entra numa empresa para trabalhar, né, carteira. Mas o que que te inspirou? Na verdade, foi meio que as circunstâncias, Sim, porque o meu caso foi eu terminei, na verdade eu queria realmente fazer uma pós-graduação ou um mestrado na área, sim. se formar mais, mas como eu terminei a minha formação, eu casei e precisei mudar de cidade. Eu estava em São Paulo, vim morar aqui, porque meu marido ainda não tinha terminado. Então, assim, culturalmente é algo que não seria muito bom ele longe e eu, assim, distante de mim, recém-casados. Eu confesso que no início eu fiquei com medo, eu falei: "Meu Deus, eu me formei em moda". E no Ceará eu não tinha tanta informação, assim, de atuação na área, né, sabia que tinha Fortaleza, que é mais desenvolvido, mas o que eu ouvi de Ceará Retenção, não era tipo uma cidade que eu poderia aplicar a área em que eu me formei. Mas assim, eu fiquei impactada, porque desde o início em que eu comecei a fazer moda, o meu interesse, o meu foco sempre foi trabalhar na área africana. Exato. Porque o meu país, Angola, eu percebo que eu estando lá e no meio em que eu convivi, né, os meus amigos, o pessoal ao meu redor, tinha um certo receio de um desinteresse, né, de usar as próprias roupas africanas. Usava mais em ocasiões especiais, como o Dia da África, o Dia da Mulher Africana, tipo, nos casamentos. Então eu criei essa curiosidade, tipo assim, como é que os nossos tecidos são tão bonitos, a nossa cultura é tão rica, por que esse desinteresse, né, das pessoas? Inclusive esse foi o meu tema de conclusão de curso, eu abordei sobre isso, eu falei: "Prontos, eu vou trabalhar na área". E eu cheguei aqui em Redenção, a maior parte do público é africano, né, então achei muito interessante, isso foi um grande incentivo para eu, assim, decidir realmente trabalhar com isso e com a ajuda do meu esposo, a força, né, foi me incentivando a fazer isso. Falei: "Por que não? Já sei". E assim, apareceu a oportunidade de trabalhar com as máquinas, eu falei. Já há quantos anos ou há quanto tempo, né, começou a trabalhar e até agora, no caso? Eu acho que 2 anos, se eu não estou enganada. 2 anos. 2 anos. Quais são, tipo, as peças que você faz? Você faz simplesmente ajustes ou também cria do zero uma peça completa? Ajustes e confecção, né, que é a criação, a gente chama confecção. Desde o desenho até Ah, de desenho. desde o desenho. Mas ultimamente o público em que a gente recebe, é um público que já traz um modelo, né, no caso uma foto do que quer, e a gente acaba se baseando, pulando só pra modelagem, né, e faz a peça. Mas aí se a pessoa chegar a falar: "Ó, tô pensando numa roupa assim, uma roupa diferente". Que não seja simplesmente porque nesse caso, então, você não confecciona simplesmente roupas africana. Não, Então também sob medida também, tipo, roupas sob medida. inclusive quando eu entrei aqui, estava aqui uma brasileira, que trouxe Alguns pra algum trabalho e um para fazer. tecido para fazer. É, exatamente. Então, só para ficar aí, não é simplesmente, não é simplesmente roupas africanas, mas também, roupas Roupas sob medida. sob medida.
E como é que você avalia, né, a tua trajetória, de como você começou e atualmente, né, como é que você vê essa existe uma diferença de que você era no passado e do que você é agora? Nossa, a diferença é gritante, porque eu comecei desde muito pequena, né, com roupas de boneca. Comecei costurando muito pequenininha mesmo. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 12 anos ou menos. Eu lembro que eu passava o tempo ali confeccionando peças de boneca. Eu pegava roupas ali, eu já não usava, cortava e fazia disso. Eu fui passando a ajustar as minhas próprias roupas à mão, sem saber costurar na máquina. Eu nunca precisei, tipo, dar para minha mãe que é para colocar um botão, essas coisas. Eu sozinha aprendi a fazer. E foi de olhar mesmo. Uma vez eu vi a minha mãe, acho que a minha mãe ou a minha avó costurando, elas nem precisando me ensinar, falar: "Márcia, faz assim", não. Eu olhei e comecei aprendendo. E fui começando a fazer o quê? Algumas peças de roupas para as crianças dançarem na igreja, como tipo assim, sainhas, para as meninas dançarem na igreja. Eu lembro que sempre que tinha um evento na igreja africano, eu fazia a roupa de todas as crianças. Passava lá a semana inteira produzindo aquelas peças e as crianças ficavam lá, lindas e maravilhosas. Aí eu vim aqui para o Brasil e meio que entrou a pandemia, eu queria fazer fisioterapia, entrou a pandemia e começou o estudo remoto, me senti muito perdida. E aí algumas pessoas, tipo, entre elas o meu esposo, a minha madrinha, perguntaram para mim: "Você é tão boa com moda, com roupas, por que que você não faz moda?". Aí eu pensei: "Moda? Moda nem é profissão". Nem é profissão. Aí eu falei: "Tá, eu vou fazer moda porque é o que eu amo, é o que eu gosto", apesar de que eu sei que eu ia receber muitas críticas familiares, aí eu decidi fazer. Eu fiz e comecei a perceber que o que eu queria, eu entendi que eu sou mais apaixonada pela parte da produção, porque a moda tem vários ramos, tem o estilismo, tem a consultoria, tem a confecção, então eu percebi que eu comecei a ficar mais interessada pela confecção. Sim, as aulas de costura estavam a demorar, eu falei: "E agora que eu quero costurar?". Aí eu fui procurar uma senhora, ela é costureira, né, a dona Neuza, ela que começou a me ensinar a costurar na máquina, aprendi com ela e depois vieram realmente as aulas na universidade, fui aprendendo, aprendendo. Cheguei aqui no Ceará e comecei a costurar também, mesmo com medo, falando para as pessoas: "Ô, eu sou nova nesse e tal, mas vamos lá, graças a Deus os resultados foram bons e o público começou a gostar, né, os clientes começaram a gostar, e eu entendi a necessidade de aperfeiçoar. Fui para São Paulo e fiz mais um curso no Senai, Sim. e graças a Deus, até hoje, tem coisas que eu já não tenho medo, eu vou lá e faço a peça com tranquilidade, tentando proporcionar ao cliente o melhor acabamento, a melhor costura, né, e dando também, assim, a minha opinião profissional, quando ele traz uma peça, coisa que antes não acontecia, eu não tinha noção, eu não sabia antes da formação, né. Hoje em dia o cliente vem: "Quero tal peça", já consigo falar: "Ó, para o teu tipo de corpo seria bom isso". Para a peça que você quer seria bom tal tecido. E graças a Deus, assim, eu entendo que houve um crescimento enorme, apesar de estar trabalhando na área só há 2 anos, quer dizer que a jornada começou bem antes, eu nem sonhava que ia trabalhar nessa área. Você disse que está há 2 anos. Só que nesses 2 anos, como é que foi a evolução do número de clientes? Aumentou? Há momentos que você fica tipo: "Ah, tem tanto cliente que eu tenho que parar aqui, porque senão eu não vou conseguir dar conta", ou não tem nessa área? Com certeza melhorou muito o número de clientes, porque antes eu tinha medo, achei que não ia ter aderência aqui, mas as pessoas começaram a conhecer o trabalho, um comunica o outro, e hoje tem dias, principalmente no final do ano, eu tenho que encerrar a agenda e falar: "Olha, já não vou receber, porque se eu tiver que receber só para entregar daqui a um mês", porque hoje, graças a Deus, a nossa maneira de fidelizar os nossos clientes é na questão da demanda, né. A gente tem muita fama de costureiro que recebe os trabalhos e demora muito para entregar, e na hora de entregar tem sempre aquela volta. Então a gente tenta humanizar o serviço dessa forma, se a gente dá o prazo que vai entregar no dia X, é no dia X que a gente entrega. Então, o nosso esforço sempre tem sido esse, entregar no tempo determinado. É por isso que não pode inclusive pegar a mais para não Exatamente, demorar para não depois. comprometer os Exato. trabalhos que já Quais são os maiores desafios que você tem tido, né, aqui, trabalhando aqui como uma imigrante aqui no Brasil?
E tendo esse espaço que você tem para trabalhar, quais são os maiores desafios no caso? Eu acho que é na aquisição de materiais. Hum. Por quê? Porque para determinados materiais a gente precisa ir para Fortaleza e já é uma viagem cansativa e que às vezes dura o dia inteiro. A gente não vai considerar que é um dia perdido porque é um dia que a gente vai pegar materiais, mas se fosse aqui perto seria algumas horas, né, você pega algumas horinhas Vai, e vai e volta, consegue trabalhar, ou seja, o dia pode deixar amanhã para pegar o material e de tarde pode voltar para trabalhar. Mas essa tem sido a maior dificuldade, não só pelo público ser africano, tem certos aviamentos em que um nome em África, em determinados países, é diferente. Quando eu chego aqui, eu ainda tenho que pensar, procurar saber qual é o nome que usa aqui no Brasil, para chegar lá e perguntar, ó, tem tal coisa? Igual o zíper. Zíper aqui no Brasil, em Angola é fecho. fecho. Então eu vou aqui, vou perguntar fecho, vou girar no mercado inteiro procurando esse fecho e não vou achar em qualquer zíper. Então essa tem sido as dificuldades. Ah, sim, sim. É realmente essa questão da nomenclatura das Eu coisas aí, ele gera realmente dificuldade para as pessoas. E inclusive eu falei em um vídeo anterior, e tem sempre essa característica que a pessoa acha assim: "Não, pô, se você falar português em Angola, vai ser fácil falar Hum. com um brasileirão". Não vai, porque tem certas nomenclaturas que dificultam você entender, e aí até você tem a se adaptar e tal, já perdeu muito tempo. E ainda sem falar que na moda tem também a linguagem dela, né, Que que uma linguagem técnica da moda. meu Deus do céu, tudo você tem que precisar de um dicionário. É. Eu E você, no caso, aconselharia imigrantes angolanos que têm a mesma paixão, que se identificaram muito com isso e também querem começar, você aconselharia eles a começarem a trabalhar nessa área? sim, aconselharia, eu aconselho, né. No meio social, né, que a gente vive, né, ou assim, nos nossos países você poder receber críticas, né. As pessoas ainda tem gente que acha que isso não é uma profissão, mas não olha para isso assim, vá em frente, corra atrás daquilo que você sonha, se forme, estude mais, porque é muito bom, é muito interessante a gente saber que tem pessoas que se preocupam em levar a nossa cultura para longe, né? Porque quanto mais gente, a África é grande, pensa-se várias pessoas de cada país, pelo menos 5 pessoas de cada país, decidirem estudar, decidirem realmente a moda no seu determinado país. Daqui a pouco a África inteira será bem mais conhecida pela cultura do que pela fome, né? Exato. Então, nessa questão do que você faz, inclusive eu tenho várias pessoas que assistem aqui o canal que já falam: "Oh, eu gosto muito de África, tá? Eu sou apaixonado por África". E eu acredito que essas pessoas provavelmente eles comprariam um produto seu, comprariam algo que você vende. E eu gostaria que você falasse aqui quais são os produtos que você normalmente faz e, né, se é possível eles terem acesso. Eu, inclusive, se é possível, a gente vai já deixar aqui toda a descrição, já sei que é possível. A gente vai deixar aqui na descrição as informações para vocês entrarem em contato. Você que vai querer uma camiseta, você que vai querer uma calça com aquele estilo africano lindo. Além do estilo africano, tem mesmo confecção de roupa normal, sob medida, né? Isso que se fala. E aqui nós temos uma profissional, eu tô a falar por experiência própria, pessoal. Eu já trouxe aqui minha roupa, então é algo na primeira pessoa mesmo. Com relação às roupas sobre medida, é um pouco complexo, porque o cliente precisa estar aqui, porque são as medidas dele. Então, eu preciso tirar as medidas do próprio cliente, que é para poder confeccionar as peças. Isso tanto no tecido africano, quanto no tecido normal, né? Para além dessas, a gente faz também o quê? Bolsas, pochete, mas essas bolsas e pochetes é mais no tecido africano. A gente customiza também camisetas. A gente faz, assim, a roupa no geral, roupa africana, bermudas, às vezes no tamanho, vamos supor, você já sabe que o teu tamanho é realmente M e vai ser alguma coisa, uma bermuda com elástico. Aí dá super de boa, que é pra gente confeccionar e tentar enviar. É só entrar em contato com a gente pelo Instagram ou WhatsApp e a gente vai tentar conversar, né? Ou acertar, ver o melhor meio de
a peça chegar até você. Acredito que esse vídeo ele vai agregar valor a muita gente que vai assistir. E obrigado por vocês assistirem. E ainda tem mais, então isso é uma série que não acaba hoje, tá, pessoal? Então tem mais vídeos sobre empreendedorismo de africanos imigrantes aqui no Brasil. Tchau!